E aí nessa fase, né, dos estágios sensório-motor, ela começa a experimentar o mundo, no sentido de que liberou lá os membros superiores e vai lá e vai começar ali contato, né, entre outras situações, tá? Bom, temos também, dentro dessa questão aí, o personalismo, né? O que é a relação personalista dos 3 aos 6 anos de idade? É quando a criança ela começa a ter uma maior percepção de si. Então, vem um pouco da questão da fase egocêntrica de Piaget, beleza? Mas também vem um pouco sobre a relação dela começar a ter um papel em relação ao, né, a ela, ao mundo em que ela vive, né, no sentido de que ela está ali tendo uma compreensão de si, diferente do estágio categorial. Esse estágio categorial é justamente quando você tem o quê? A criança já tendo uma compreensão de mundo. Então, a partir dos 6 anos, a criança já passa a ter uma relação ali de mundo, né, do outro, né, muito mais intensa. E por fim, a predominância funcional, né? E nessa predominância funcional, você tem, dentro do pensamento de Vallon, os chamados contornos dos traços da personalidade da criança, e no caso aí já do adolescente, né? Pré e do adolescente, porque nós temos aí justamente o que? A relação aí dos contornos ligados à personalidade. Então, é justamente a predominância funcional para o pensamento de Vallon, beleza? Contribuições para a educação, Piaget e Vygotsky. Então vamos lá, na relação da escola, Piaget propôs atividades desafiadoras, claro. Para Piaget, gente, a grosso modo, a relação de aprendizagem, ela tem que ter dor. Por que tem que ter dor? Porque ela parte da relação da adaptação, né? E a adaptação, ela divide em assimilação e acomodação. O que é assimilação? Assimilação, né? Quando você propõe atividades desafiadoras, opa, vou ter que me adaptar àquilo ali. Então, vamos lá, assimilar, incorporar conhecimentos daqueles que você já tem. Então, vamos buscar esses conhecimentos, incorporar aqueles que eu já tenho, ok. E justamente a relação que você tem da acomodação seria você mudar padrões comportamentais, ou seja, mudar esquemas mentais, mudar formas de pensamento, né, características dentro de uma proposição, né, relacionada a Piaget. E Vygotsky é a questão do incentivo a novas conquistas, né, dentro desse pensamento em relação à escola. Professor, facilitador de experiências, ou seja, é um estimulador. Sim, está ali estimulando a relação do quê? Do desafio, não é? Já dentro da relação de Vygotsky, o professor ele não é um desafiador, ele não é um estimulador, ele é um mediador da relação da aprendizagem. Enfim, característica você tem aí em relação a todos. Bom, teoria de Vygotsky põe em pauta a discussão do papel do social no desenvolvimento mental. Então, o papel da aprendizagem, do professor e da aprendizagem, né? Estudou basicamente Vygotsky, principalmente as chamadas funções psicológicas superiores. O que são funções psicológicas superiores? São todas aquelas, como está sendo dita aí, que tem a chamada intencionalidade, ou seja, tudo aquilo que você faz com autonomia, ou seja, tudo aquilo que você tem controle no fazer. Exemplo, falar, né? A comunicação. Você tem um controle, não é? Diferente, por exemplo, de espirrar.
Você não espirra porque você quer, você espirra por uma necessidade ali, né? Enfim. Mas não é pelo seu querer. Então não é uma questão superior. Então, qual que ele destaca? Autoobservação, internacionalidade, planejamento, capacidade do pensamento abstrato, metacognição, o indivíduo ser capaz de pensar sobre o seu próprio pensamento, ou seja, pensar a pensar. É a relação do pensar a pensar. Beleza? Bom, aí, obviamente, aí ele montou um esquema que a gente já falou, né? Zona de desenvolvimento proximal seria o quê? A mediação, seria a ponte entre o potencial e o real, né? Você vê que o real está numa margem, que é o saber atual, e o potencial, que é o saber a ser alcançado na outra margem, né? E a ponte, que é o limite entre elas, seria basicamente a proximal, porque, como o nome já diz, é o limite, é aquela ponte, né? E é onde o professor vai atuar, né? Justamente ali na orientação em relação à ponte. Esse esquema está meio apagadinho, mas basicamente segue aquilo ali. E esse aqui é uma outra forma, falando de uma forma mais ilustrativa, né? Sobre as fases de Piaget. Mesma coisa também falando de Piaget, né? A questão da assimilação, acomodação, né? E equilibração que eu acabei de explicar. Pensamento de Piaget. Aqui sendo dito também de forma clara. E, de outra forma, falamos tudo sobre basicamente a mesma coisa, o tempo todo voltando sempre para aquele mesmo assunto, beleza? Voltando aí sempre para aquilo ali. Opa, deixa eu voltar aqui. Bacana, né? Então aqui, ó, temos aqui algumas situações, né? Alguns esquemas, né? Essa apostila, a apostila está disponibilizada aí no grupo, já para leitura, é a base da parte pedagógica de toda a prova, né? Falando sobre comportamentalismo, olha lá, condicionamento, estímulo, resposta. Então temos ali vários pensadores, né? Pavlov, Skinner, né? Entre outros. Então, ó, estabelecer uma conexão entre estímulo e resposta. Olha lá, conseguida, a relação tentativa e erro, não é? Então, questão que você tem aí, ó, imenso poder ao ambiente, olha lá. O homem é produto do meio no sentido de estímulos que esse meio provoca, né, sobre ele. Então, né, a relação até do ambientalismo. Então, é essa questão que você tem. Aqui mostra, né, olha lá, uma charge até crítica, né, porque essa teoria ela é muito baseada na estudos de animais, até ratos também foram alvo de estudo, né? Então, ó, diga-me o que controla teu comportamento, direi se tu és um cientista. Ou seja, um ratinho falando com outro ali, porque ao invés do comportamento do ratinho ser moldado, né, é uma brincadeira, né? Ele ali parece que está querendo moldar o comportamento lá do cientista que está ali observando eles, né? Assim, né, uma charge que faz uma brincadeira sobre isso. Tem um filme que assim é muito legal, que vale a pena assistir com tempo, né? Caso você tenha um tempo, você deve achar no YouTube ou então nessas plataformas tipo Netflix, chamado Laranja Mecânica. É um filme de Stanley Kubrick, né? Ele é futurista e assim ele fala de uma sociedade no futuro em que os problemas de marginalidade são resolvidos exatamente dentro de um pensamento comportamentalista, behaviorista, né? Então é bem dentro
do que a gente é, basicamente isso aí. E é um filme assim, praticamente toda a faculdade de pedagogia normalmente passa para os alunos assistir esse filme. Beleza? Então, teorias aí que você tem aí. Aqui é exatamente o lance que eu falei que estava lá apagado, né? Aquela charge, né? O quadro, né? Que estava apagado lá no outro, que aquilo está aqui na íntegra para você ler. Então, as fases de desenvolvimento cognitiva, né? Lá de Piaget, né? Sensório-motora, falando sobre as características que cada uma tem, né? Então, ó, repara um detalhe na sensório-motora: pouco ou nenhuma capacidade de representação simbólica. Na pré-operatório, ó, ele tem um princípio que é o princípio da conservação. Que é isso? Conservação. Conhecimento que a quantidade não está relacionada com a disposição e aparência física dos objetos, ou seja, se você botar ali objetos de forma diferente, né, ele não vai ter essa ideia de que a quantidade está ligada àquilo ali, entendeu? Enfim. Operação concreta, né? Aí você já tem um desenvolvimento lá do pensamento lógico, domínio do conceito de reversibilidade, dificulta em entender questões de natureza abstrata e hipotética, característica que você tem nessa fase, né? Já na operação formal, tá lá o desenvolvimento, né, formal, né? Ou seja, abstrato do aluno, né? Então o aluno já entende a relação de figura de linguagem, já tem a abstração, né? Então eu costumo dizer que na fase concreta o cara tem que ver para crer, e na fase abstrata o cara pode crer para depois ver, não é? Então na fase concreta o indivíduo tem que ver para aprender, literalmente. E na outra fase o cara pode, né, pela crença, pela ideia que ele está tendo ali, abstração, consequentemente ele pode, né, entender, beleza? Aí aqui vai embaixo falando sobre mais detalhes sobre tudo isso, sobre essa questão aqui, ó, mais uma vez o behaviorismo, né, que é questão de recompensa. Então tá todo mundo brincando ali, feliz, punições, né, punições. Então tem um livro, né, de um filósofo francês, Foucault, Vigiar e Punir. É meio que como isso, né? Questão do behaviorismo também, né? Relação do vigiar e punir, né? Então, é justamente dentro dessa relação aí que nós temos, beleza? Deixa eu voltar aqui para ver.